vale a pena essa questão da gente saber que, óbvio, no Brasil o cinema é difícil e tal, né? Ainda mais fora desse nicho de comédia, comédia global, enfim. Mas e quais que foram as principais dificuldades de tirar esse projeto, esse curta-metragem do papel? Cara, esse curta, eu tive muita sorte que eu tinha condições de filmar, eu tinha condições de financiar do meu próprio bolso. Não era uma grana de edital, mas eu conseguia juntar as pessoas e remunerá-las, um valor simbólico, mas que eu consegui juntar um grupo, né, de uma equipe de, sei lá, 22 pessoas para fazer o filme. Então eu tinha esse privilégio. Mas assim, o desafio foi a execução mesmo, né? De você, ok, eu juntei as pessoas, eu tenho uma estimativa de quanto vai custar, seja 10 mil, 15 mil, 20 mil reais ou 25, qualquer que seja o valor, eu estou Aham. estimando aqui quanto vai dar para, né, quanto vai custar esse filme. Aí surge o desafio, como é que eu faço o filme caber nesse orçamento? Aí começa, caramba, como é que vai ser esse herói? Né? Porque são dois heróis, né? Você tem um Garoto Maravilha, que é um herói que eu não revelo na divulgação, enfim, você tem que assistir o filme para ver Sim, ele em cena, mas o herói mais velho, que é esse que aparece nas esse aqui. fotos e Aham. no cartaz, é o Destemido. E aí vem o desafio, como é que eu crio a roupa dele, a máscara, né? E quanto vai custar? A gente passou por orçamentos diversos. A gente conseguiu um orçamento mais razoável para fazer a máscara, mas os valores iniciais porque assim, não existe a especialidade. Ah, eu vou achar uma pessoa que faz máscara de super-herói. Não existe. Onde é que você encontra essa pessoa? É. Né? Não existe. Você tem que. Então, quando eu chamei o diretor de arte, que foi o Daniel Clabundi, o nosso desafio era: caramba, como é que vai ser esse material? Ele vai ser de couro? Eu queria passar a ideia de couro, né? Porque eu queria muito que esse herói, o Destemido, fosse um herói meio retrô, né? Ah, Então, assim, eu queria essa coisa do tipo um proto-heroísmo, sabe? Uma coisa. Porque você tem o Super-Homem e o Batman, mas você tem, nos anos 30 do século XX, aqueles heróis Fantasma, o sim. Sombra, o Zorro, que é de Zorro, é. 1920, que são. Eles estão ali na origem, né? na pré-história do gênero de super-herói. Né? E eu acho muito fascinante é, o, o herói antes do herói oficial, porque aí ele não é exatamente o herói que a gente conhece, é uma mitologia que ainda está se desenvolvendo, então tem uma coisa meio crua, né? E eu gosto disso, assim. Então, quando eu estava criando a história, eu pensei, pô, esse cara ele vai ter uma roupa meio antiga, assim, para parecer que ele vivia ali nos anos 60, ou 50, ou 40, ele tem que ter. Então, eu queria essa roupa marrom e Tá. queria uma máscara de couro. Aí começou meu trabalho junto com o Daniel Clabundi, que é o diretor de arte, para entender, caramba, como é que vai ser essa máscara de couro? Quem é que faz? Quanto custa? Né? Todo o processo. Aí a gente descobriu no meio do caminho que o couro ele muda o formato no rosto. Ah, então não podia ser couro, porque corria o risco da máscara afrouxar na cabeça do ator Putz. durante a filmagem. Você, putz, então não pode ser couro. Vai ter que ser o quê? Ter que ser um látex pintado para parecer couro. E Nossa. aí teve que Aham. achar uma pessoa que faz uma máscara de látex. Aí a Natália Diniz, que é a assistente de direção, ela deu ideia do próprio cara que ia fazer a maquiagem do filme, que é o Mário Campioli. Ela sugeriu dele, a equipe, né, porque são pai e filho, Mário e Lucas Campioli. Eles têm uma empresa de maquiagem aqui no Rio, e aí ela sugeriu ver se eles também fazem o molde do ator, o molde do rosto, né, Uhum. e a máscara, né, e felizmente eles sabiam fazer isso, e foi um processo maravilhoso, inclusive, fazer isso com eles. Caramba. Parecia realmente uma coisa de filme, assim, né, no Sim. sentido de. É exatamente o que a gente vê naqueles making-offs de filme do Demolidor, do Batman, que você vê, caramba, você pega o camarada, o ator, você gruda uma massa na cara dele, você esculpe, né, aí seca, tem todo um processo, né, e então definir essas linhas do rosto da máscara, como é que ia ser, foi um trabalho meu e do Daniel, com a ajuda do Mário Campioli e do Lucas, né, o pai e filho, para ver o que funciona e o que não funciona. Porque uma coisa é você ter no papel desenhado, outra coisa é você. O tempo todo a gente pensava, como é que a gente leva isso para a realidade, né? Sem ficar tosco. Porque tem que ser uma coisa bonita e realista, que convença, né? Que é uma coisa real. E tem que ter o aspecto heróico também. Não é só colocar uma meia na cabeça do camarada, né? Claro. Tem que ter uma coisa. Tem que evocar certas emoções, né?
até porque a gente está falando de nostalgia, etc. E então foi um processo, assim, né? Esse foi um dos desafios era esse. E acho que era o principal, na real, do filme, porque Uhum. se desse errado, ia afundar o filme inteiro, né? O filme era uma série de partes móveis, assim, né? Que você tem que encaixar num grande mosaico. Acho Então, as principais dificuldades, acho que eu falei, né? Tem várias sim, outras, sim. mas eu estou dando um exemplo dessa, porque nessa estão encaixados vários outros problemas de achar o ator certo, encontrar a forma certa do Putz, tem ator isso também, é. interpretar o herói, né? E o Ivo interpretou muito bem, inclusive, tipo, ele me ajudou muito a trazer essa figura para a realidade, né? E aí tem a roupa, tem a máscara, tem o jeito que a gente filma para ficar interessante, né? Tem o jeito que a gente ilumina, as cores, tudo, né? Então tá tudo encaixado uma coisa na outra. E essa é a Uhum. beleza do processo criativo também, e é também a dificuldade, né? A dificuldade e a beleza, elas estão muito ligadas, né? Juntas, aham. Ó, o Fernando falou que difícil mesmo é um produtor e sua assistente arrumar comida para 20 pessoas. Pois é, não, sim, sim, pois é, a gente tinha uma equipe, acho que no set, acho que era por aí, umas 20 pessoas, porque a gente tinha sempre uma mãe porque os atores crianças vinham com as suas mães também, né? Então a gente tinha, Ah, juntando a equipe, acho que a equipe no set era sempre 18 pessoas, e ficava por aí, de 9 a 20, realmente, produção é um desafio, né? Como sempre. sim, é verdade. E você que está assistindo aí a live, fiquem à vontade para mandar as questões, enfim, e comentar. Ó, aí o Gleison tá falando, ó, eu que o diga. E